Boa noite, irmãos. A graça e a paz seja com os irmãos, amém? Amém. Vamos colocar-nos de pé. Vamos preparar o nosso coração, esquecermos aquilo que está lá fora, os nossos problemas, porque este é o momento para cultuarmos ao nosso Deus. Vencer.
amado, o Senhor, ó Deus, seja entronizado em nosso meio, Pai. Que o Senhor seja exaltado, ó Deus, esse culto, ó Pai. Prestamos ao Senhor esse culto. Que o Senhor receba, ó Deus, em nome de Jesus, na Tua presença, Senhor. Somos falhos, somos imperfeitos, ó Deus, mas o Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu sangue, que foi um dia derramado por nós, que o Senhor nos receba, ó Deus. Receba o nosso culto a Ti, a nossa oração, os nossos louvores, ó Deus, o nosso corpo como oferta ao Senhor, como oferta agradável ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos por esse momento na Tua presença. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus, na Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois o dia Tua morte trouxe vida a todos nós, e no Seu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois o dia Tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande. Declare e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Guarda o meu coração.
particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda estás na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
oliveira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Eu creio. que a figueira não floresça, Que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Novamente, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Os irmãos podem se assentar por um instante. Amém, irmãos. Que bênção ter você aqui essa noite. E amém? E quero dizer que é uma oportunidade para cada um de nós podemos estarmos aqui mais uma noite podendo celebrar ao nosso Senhor. Eu quero cumprimentar os nossos visitantes, dizer que vocês sejam muito bem-vindos e que nessa noite vocês possam ser alimentados pela palavra do Senhor. Amém? Irmãos, algumas novidades nossa próxima semana. Amanhã nós não teremos, a nossa reunião de oração, mas por outro lado, nós estamos trabalhando, iremos iniciar uma célula. O que significa uma célula? Uma célula é um pequeno grupo que vai reunir em uma casa e vai ser um momento mais de descontração, um momento de palavra e um momento de oração. Eu esperei hoje à noite estar a maioria dos irmãos aqui presente, e você que sentiu interesse de participar dessa célula, participar deste culto, que será ou na segunda ou na terça, isso cada célula ela vai decidir. Procure ou eu, ou a irmã Vânia, ou o irmão Alexandre, e dê o seu nome, tá bom? Porque aí você vai ser destinado à célula mais próxima. Amém, irmãos? Então, assim, é uma oportunidade para cada um de nós participarmos, crescermos em fé, aproximarmos, em comunhão.
Na verdade, a igreja primitiva, ela reunia nos templos e também nas casas. Então, os cultos nos lares são responsabilidade nossa. Amém, irmãos? Nós iremos passar para o nosso momento de dízimo e oferta, mas eu queria compartilhar uma palavra com você que nós tivemos na parte da manhã. Os irmãos observaram que eu mandei lá no grupo, que é o propósito de servir. Qual que é o propósito de nós estarmos aqui nessa noite? Os irmãos sabem? Qual que é o propósito de louvar a Deus? Uma noite fria que nós poderíamos estar em nossas casas, debaixo da nossa coberta, quentinho, nós nos locomovemos até aqui. Para quê? Para poder prestar um culto e louvar nosso Deus. E na parte da manhã nós aprendemos que servir a Deus, ele é separado em você servir por amor, você servir porque é um privilégio e você servir porque é uma responsabilidade. Então este momento que nós vamos fazer aqui, que é um momento de dízimo e oferta, você que trouxe a sua contribuição, sempre se lembre, servir a Deus por amor, por privilégio e por responsabilidade. Irmãos, você não contribui porque é uma ordem, você não contribui porque o pastor disse para você contribuir, mas é um ato de amor. E conforme eu sempre falo com os irmãos, é o que? Uma expressão de gratidão a Deus. Você agradece a Ele com o seu dízimo e com sua oferta. E algo que nós aprendemos na parte da manhã, que faz muito sentido para mim, é que Deus, ele não necessita, Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, irmãos, porque Ele é dono da prata e do ouro. Deus, ele não precisa do nosso louvor, que os anjos louvam Ele eternamente, um louvor perfeito e único. Então, por que nós fazemos isso? É porque é uma oportunidade para poder servir a Deus. Você tem uma oportunidade nessa noite de poder contribuir para a obra de Deus, contribuir para esse trabalho tão maravilhoso de proclamar o reino de Deus. E algo que eu falei na parte da manhã é: sempre pense em servir a Deus melhor do que você serviu ontem. Não dê a Ele aquilo que te sobra ou aquilo que não vai te faltar. Não falando apenas de materialmente, irmãos, mas a palavra de Deus diz que nós devemos oferecer a nossa vida a Ele. O nosso corpo, ele é um altar ao Senhor. Então tudo o que você for oferecer, seja o seu louvor, seja o seu tempo, seja o seu recurso, seja a sua contribuição, seja a sua vida, faça melhor do que você fez ontem. Entregue ao Senhor os seus dons, os seus talentos, contribua com sua vida. Experimente essa semana, em sua oração, dizer: Senhor, eis-me aqui para a sua obra, eis-me aqui para o seu trabalho, me usa. Eu tenho certeza, irmãos, se você orar com sinceridade, o Senhor, ele vai te mostrar. Os irmãos creem? Amém? Amém. O Senhor, ele vai te mostrar a obra a qual você foi chamado. Eu sempre gosto de falar que essa obra, ela não é destinada apenas à liderança, ela não é destinada apenas a um grupo da igreja, mas essa obra, ela é um chamado para toda a igreja do Senhor. Então é um chamado para a sua vida. Você foi chamado para essa obra, você foi chamado para servir, você foi chamado para dar o seu tempo ao Senhor. E nunca dê aquilo que não te custe nada. Amém, irmãos? Amém? Vamos colocar-nos de pé. Nós iremos passar para o momento de dízimo, oferta. E você que trouxe o seu dízimo, e você que trouxe a sua oferta, esteja agradecendo ao Senhor, louvando a Ele, entregando aqui no gasofilácio.
por esta noite. Nós te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos a qual o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor receba nosso louvor, receba, ó Pai, a nossa adoração, ó Pai.
Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja em nós, para que possamos louvar o Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Também quero te entregar, ó Deus, cada contribuição que foi feita, ó Pai, em Tua casa, cada pessoa, ó Pai, que contribuiu para a Tua obra, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, nos fazendo entender, ó Deus, que é um privilégio, ó Deus, de poder Te servir, ó Deus, que é uma oportunidade, ó Deus, de poder contribuir para a Tua obra, para que o Teu Evangelho seja proclamado nessa cidade, ó Deus. Que essa Bíblia, ó Deus, Brumadinho, seja uma parte da Tua igreja que pregue a Tua palavra, ó Deus, e leve, ó Deus, a Tua mensagem àqueles que carecem, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Desperta o nosso coração, um desejo, ó Pai, esteja reacendendo a chama em nosso coração para poder Te servir, ó Pai. É tudo que eu Te peço e eu Te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, eu quero convidar as crianças a estarem aqui à frente, nós iremos orar. Vai ter um momento de culto ali delas. Todas as mocinhas, vem cá. Amém. Vamos entregar este momento ao Senhor. Eu vou pedir aos irmãos que estendam a sua mão. Aqui, irmãos, está o futuro da nossa igreja. Amém? Os irmãos creem? Amém. Amém. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós Te louvamos por esta noite, nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e Te agradecemos, ó Deus, por cada criança que está presente aqui nessa noite, ó Pai. Eu entrego elas ao Senhor, para que o Senhor esteja ensinando, ó Pai, elas os caminhos corretos, ó Deus. Esteja usando, ó Deus, a irmã Adriana, para pregar a Tua palavra, ó Deus, da maneira que elas entendam, ó Deus, quão maravilhoso o Senhor é, ó Pai. Eu Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dessas crianças, abençoando, ó Pai, as suas famílias, que elas possam ser ensinadas nos caminhos do Senhor, ó Pai, que elas sejam futuras servas e servos, ó Pai, de Ti, ó Pai. Que a vida delas seja para glorificar o Teu santo nome, ó Deus. É isso que eu Te peço e eu Te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos? Amém. Os irmãos estão alegres de estar na casa do Senhor? Amém? Eu sei que esse friozinho, irmãos, ele chama a cama, ele pede a gente para ficar debaixo da coberta, mas o Senhor, Ele tem nos chamado para a Sua obra. O Senhor, Ele tem chamado cada um de nós para servir. A zona do conforto, a zona em que está tudo confortável, está tudo ok, ela não é para o cristão. O Senhor, Ele nos chama Ele para servir. E servir em momentos que o mundo vai dizer, eles são doidos. Mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Este culto, você não vai assistir a este culto, mas você vai cultuar ao Senhor. Amém? Amém, amém, irmãos. E antes de irmos à nossa mensagem, novamente eu quero separar um momento de oração, entregando esse culto ao Senhor, essa palavra a Deus, para que Ele possa estar dirigindo aos nossos corações. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, novamente oração, nós estamos diante de Ti e nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando, ó Pai, em nós, ó Deus. Nós sabemos com a responsabilidade, ó Deus, de pregar a Tua palavra, ó Deus, e nós Te pedimos, ó Deus, e clamamos que palavras aqui não venham proferidas, ó Deus, por mim, mas que o Teu Espírito Santo esteja me usando para trazer uma mensagem ao Teu povo, ó Pai.
Prepara, Pai, o nosso coração, ó Deus. Tire, ó Deus, aquilo que vai nos atrapalhar de entender a Tua mensagem. Retire de nós as nossas preocupações. Tire, ó Deus, aquilo que nós largamos em nossa casa, que precisaríamos fazer. Tire isso da nossa mente, que nossa mente seja concentrada somente em ouvir a Tua palavra, que são palavras de vida eterna para nós, ó Deus. É isso que eu te peço e eu te oro. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu queria compartilhar uma palavra com você sobre os benefícios da perseverança. Hoje nós estudamos algo muito importante. O Kelvin, ele sabe, eu fiquei impressionado que a lição, ela estava falando claramente o que eu ia pregar hoje à noite. E ela se aplica claramente a nós. E a lição, ela falava sobre a alegria nas provações. E logo quando nós falamos isso, para alguns podem causar alguma estranheza, porque quem que é um maluco que no momento do sofrimento, da provação, ele se alegra? O mundo, ele pensa assim. E o interessante é que a lição, ela difere sobre o sofrimento. Ela faz uma diferença sobre o sofrimento, que existe duas diferenças. Existe dois tipos de sofrimento. Existe um sofrimento que ele é fruto da consequência do nosso pecado. Então esse sofrimento, ele vem por nós mesmos. Nós que causamos esse sofrimento. Nós que pecamos e logo vem a consequência deste pecado. Vem um sofrimento deste pecado. A nossa própria desobediência, o nosso próprio distanciamento de Deus, ele gera em nossa vida sofrimento. Por outro lado, existe outro tipo de sofrimento que podemos chamar de tribulação, a qual o apóstolo Paulo, ele nos escreve. Eu te convido a estar abrindo lá em Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 4. Eu sei que o irmão Alexandre vai colocar ali para nós na projeção, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 4. O apóstolo Paulo, ele vai falar algo que Tiago vai dizer lá no seu capítulo 1, no versículo 2. Ele fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Eu falei esperança nisso, né? Perseverança produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz esperança. O interessante é que logo após, lá no capítulo 1 do livro de Tiago, no versículo 2, ele fala assim: alegrem-se quando estiverem passando por provações. Alegrem-se. É um motivo de alegria. Irmãos, vemos que este sofrimento, ele não é uma consequência do pecado individual nosso. Mas este sofrimento, ele é uma oportunidade para o cristão crescer, amadurecer como filho de Deus. É uma oportunidade para que aquele indivíduo, ele possa crescer como um cristão. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem, e eu gosto muito desses filmes de herói, e falava que um ator de um certo filme, ele foi criticado por uma série de fãs, ao ponto daqueles fãs daquele filme pedirem para que ele fosse retirado do seu personagem, simplesmente porque um outro ator viu ele entrar em uma igreja. Olha, irmãos, a seriedade disso. Então, irmãos, eu preciso te alertar que se você tem
a sua fé no Senhor, se você crê em Deus e você serve a Ele, e crê que Ele é a única verdade em sua vida, que Ele é seu Salvador e Ele é seu Senhor, eu preciso te dizer o que Jesus, Ele diz lá em Mateus, no capítulo 20, se não me engano, Ele diz: no mundo tereis aflições. Então, esteja pronto, esteja preparado para as adversidades que vierem sobre você. E elas vão vir, porque simplesmente você é cristão. Não porque Deus ele deseja assim, mas porque o mundo ele jaz o maligno. Então uma luz que brilha em meio a um escuro, em meio a trevas, haverá muitos que irão tentar apagá-la. Mas também, além de um alerta, na sequência do versículo tem uma palavra de esperança no seu coração, porque Jesus ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, então este tem de bom ânimo é um claro convite para perseverarmos neste tempo. É um claro convite para produzir perseverança em nós, para nós suportarmos as tribulações, para nós suportarmos a adversidade, suportarmos com paciência, com humildade. Porém, voltando ao versículo do apóstolo Paulo, ao versículo do apóstolo Paulo, eu estive refletindo sobre os benefícios da perseverança, de perseverar em tempos de tribulação, e certamente nós temos vivido este tempo. Eu não sei se os irmãos têm percebido, mas nós temos sido bombardeados com notícias ruins, notícias de doenças. Mal passou o coronavírus, já está vindo uma outra doença. Então doença atrás de doenças, guerras atrás de guerras, rumores de guerras, a maldade sendo instalada no coração do homem. Porém, hoje, nessa noite, irmãos, eu quero te mostrar que você deve olhar todas essas coisas com outros olhares. Porque a Bíblia nos diz que a ansiedade, o desespero, a insegurança, ela não deve fazer parte do cristão. Ela não deve fazer parte da vida cristã. Mas nós devemos olhar todas essas coisas com esperança. Então, nessa noite eu quero separar alguns benefícios da perseverança. E o primeiro, que a perseverança ela produz dependência. Se você persevera no Senhor, você é dependente dele. Você depende dele. Irmãos, algo que seja válido refletirmos em nós é se nossa vida depende de Deus. Os irmãos são capazes de fazer essa autoanálise? Você depende de Deus? A sua dependência está no Senhor? E depender, irmãos, não é apenas crer. Depender é depender. Você depende dele. Você reconhece que sem ele não dá. Sem ele você não faz. Sem ele você não vive. Sem ele você não é capaz. Este é o sentido da dependência. Eu sei que eu sempre falo isso. Talvez se torne até repetitivo. Mas a dependência é quando o salmista ele fala. E ele declara que, como ele sentia a sua relação com Deus, era como uma criança sentia com a sua mãe, uma criança desmamada, sentia pela sua mãe. E eu, inclusive, já trouxe uma mensagem sobre isso, mas só relembrando, uma criança desmamada, ela tem total dependência da mãe. O alimento diário, ela vem somente da mãe. O leite materno, a alimentação, o que é bom para a criança, o que é bom para o seu crescimento, somente a mãe sabe. E o engraçado, se uma criança ela ficar sozinha, ela vai lá pôr um papel na boca, ela vai mastiga
uma pedra, uma coisa que não é nem comestível, e ela põe sujeira na sua boca e talvez ela coloque um objeto que pode até se machucar. Irmãos, olha que impressionante, os irmãos estão percebendo a relação nossa com Deus, de dependência, que isso tem tudo a ver. Você sem Deus, você irá somente colocar sujeira na sua vida. Você sem Deus, você irá somente se alimentar daquilo que vai te causar mal. Você não vai ter o suprimento, você não vai ter o contentamento, porque você só vai estar se alimentando daquilo que não presta. E por mais que você ache que aquilo que você está se alimentando, você acha que é bom para você, na verdade está te causando mal, na verdade está te causando sofrimento, na verdade está te causando angústia. Então nesta noite, irmãos, o Senhor, Ele está te convidando para você suportar as provações, para que você nele possa ter dependência. Amém? Para que você possa depender dele. E viver em dependência de Deus é estar debaixo dos planos do Senhor. E conforme a palavra de Deus nos diz que os planos do Senhor são planos de bem e não de mal, planos de fazê-lo prosperar. Você crê nisso, irmãos? Diga amém. Amém. Irmãos, viver em dependência de Deus é viver no centro da vontade do Pai. É estar no centro da vontade. Faça uma autoanálise em sua vida se você vive no centro da vontade de Deus. Uma coisa eu preciso te dizer: Deus, Ele não é um Deus de confusão. Deus, Ele não é um Deus que conforma com o pecado. Deus, Ele não traz sujeira para a sua vida. Deus, Ele não traz desordem para a sua vida. E o que você precisa refletir é se a sua vida está no centro da vontade de Deus. Isto é, a sua casa está no centro da vontade de Deus, a sua família está no centro da vontade de Deus, o seu trabalho está no centro da vontade de Deus. E você precisa ter a coragem, irmãos, de viver em dependência dele, porque às vezes aquilo que ele te mostrar é ao contrário daquilo que você quer como homem, mas na dependência você decide obedecer. Na dependência você decide obedecer porque você sabe que o Senhor, Ele quer o melhor para você. Conforme o apóstolo Paulo, ele diz que a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. É a vontade do Senhor. Irmãos, viver em dependência de Deus é viver para a sua obra, é viver para o seu propósito, é viver para o seu chamado, é viver abraçando a sua igreja, é abraçar a obra do Senhor. E eu posso afirmar, irmão, se você perseverar na sua luta que você está enfrentando agora, creia que você vai encontrar o caminho da dependência. Creia que você vai encontrar o caminho da dependência. E o interessante é que na dependência, você vai evitar aquele sofrimento no início da mensagem que nós falamos, que é o sofrimento por causa do pecado. Na dependência de Deus, você evita sofrimentos que não são para você. Só um minutinho. Então você vai evitar decisões ruins. Você vai evitar atitudes ruins, comportamentos ruins. E como nós temos visto, irmãos, e nós testemunhamos isso, de uma atitude, de uma decisão, de um comportamento, de uma palavra pronunciada fora da vontade do Senhor e nos causa mal, nos causa
sofrimento. E o que falta nisso é dependência. Falta perseverar. E a perseverança ela vai gerar em nós dependência no Senhor. Dependermos dele. Irmãos, o que mais vai ser preciso para entendermos que nós precisamos de Deus? O que mais vai ser preciso em sua vida para você entender que você necessita de Deus? O que mais você vai ter que passar? O que mais você vai ter que suportar para entender que o seu lugar é nos braços do Senhor? Que o seu lugar é na obra do Senhor? Que o seu lugar é servindo a este Deus? Irmãos, às vezes você que nesta noite não compreendeu os planos de Deus em sua vida. E pode ser que você ainda não compreendeu os planos de Deus. E você tem olhado para o lado, você olha para a direita, para a esquerda, olha para frente, e você não vê nada que te dê esperança. Você vê nada de bom em sua vida. Você não vê nada que pode te alegrar. E o conselho que eu te dou, irmãos, há algo diferente para você. Há algo diferente para a sua vida. Decida. Se posicione diante do Senhor. Se posicione diante dele. Peça a ele perseverança em meio às suas lutas. Peça a ele paciência. Uma observação: se você pedir a ele paciência, não peça novamente para ele tirar a tribulação, porque se você pedir por paciência, ele vai te dar uma oportunidade para que você possa produzir, para o Espírito Santo produzir paciência em sua vida. Irmãos, peça a ele perseverança em meio às suas lutas, e você vai experimentar de uma vida dependente dele. Os irmãos creem nisso? Irmãos, chega um momento em nossas vidas, chega um certo momento em que tantas pessoas já têm falado. Às vezes tantas pessoas já falaram. As pessoas pregam, mas a única coisa que falta, e talvez seja a mais importante, é a nossa decisão. É a nossa decisão diante dele. Porque não adianta de nada, irmãos, eu pregar domingo após domingo, mas você precisa tomar uma decisão diante do Senhor. Você precisa se posicionar diante dele. É uma responsabilidade sua, e ele deseja isso para a sua vida. Mas o que falta para você é se posicionar diante dele. Irmãos, olhe para o mundo. Olhe para o tempo que nós estamos vivendo. Olhe para essas coisas. Tantas pessoas sendo consumidas pelo sofrimento. Tantas pessoas sendo consumidas pela tribulação. Mas aqui o Senhor, ele tem um convite. Persevere. Perseverança. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não foram livres da provação do fogo, mas eles perseveraram. Eles permaneceram, e o fogo não teve influência no corpo de cada um. Aqueles discípulos que foram fazer uma travessia no mar, eles não foram livres da tempestade, não foram livres da provação da tempestade, do barco balançando, mas eles perseveraram, e eles foram o único que puderam voltar para casa e dizer que viu Jesus caminhar sobre as águas. Irmãos, o que falta mais para você entender que perseverar na fé é viver na dependência de Deus. E você pode ter certeza que na dependência você não se decepciona. Se você depender de Deus, você não vai se decepcionar com Ele. Eu não estou dizendo que Deus ele vai realizar, cuidado.
Eu não estou dizendo que Deus ele vai realizar todos os seus desejos, todas as suas vontades, tudo aquilo que você quer para a sua vida, Deus ele vai realizar, porque Jeremias ele diz, enganoso é o coração do homem. Então, às vezes, aquilo que você deseja é enganoso. Você acha que é bom, mas vai te causar mal. Mas é entender que a vontade do Senhor estará sobre a sua vida. E a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Na vontade do Senhor não há decepção, irmãos. E a palavra nos confirma isso quando diz, porque todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles. Os irmãos creem nisso? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que falta em nós? É uma decisão de viver os planos do Senhor. Às vezes nós tomamos as nossas decisões por nós mesmos e o sofrimento ele bate a porta e a gente fala, Deus, mas os seus planos são bons, porque eu estou passando por isso. Mas às vezes é porque falta dependência. Às vezes é porque falta obediência e confiança no Senhor. O segundo é que a perseverança, ela produz um coração grato. Perseverar em meio às lutas é capaz de gerar em nós um coração grato. Irmãos, para mim, este é o ponto mais interessante. Eu quero te recordar o livro de Ageu. O profeta, um belíssimo livro. Se você não leu, eu te convido a fazer a leitura em sua casa. Você vai ficar impressionado com esse livro. O Senhor, através do profeta Ageu, exorta o povo de Israel com duras palavras, em que ele dizia no capítulo 1, olha assim, acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Vejam aonde os teus caminhos te levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem e não se satisfazem. Vestem e não se aquecem. Vocês esperavam muito e receberam pouco. E acabou sendo pouco. E por que isso, irmãos? É porque Israel simplesmente não havia perseverado. Simplesmente porque Israel não havia perseverado. Eles estavam tão preocupados com sua vida. No tempo de hoje, seria, eu vou construir minha casa, eu tenho que fazer minha faculdade, eu tenho que correr atrás do meu trabalho, eu tenho que viver a minha vida. E eu me esqueço do Senhor. E o que eles experimentaram? Eles plantavam muito e colhiam pouco. Eles comiam muito e não se fartavam. Eles bebiam e não se satisfaziam. Eles esperaram muito com o esforço das suas próprias mãos, do seu próprio trabalho, do seu próprio suor. Eles esperavam muito e acabaram recebendo pouco. Irmãos, eles já não estavam preocupados com o Senhor. Eles já não estavam em dependência de Deus. E a consequência disso tudo, eles não tinham um motivo para se regozijar. Eles não tinham um motivo para se alegrar em Deus. Eles não tinham um motivo para olhar para o céu e dizer graças ao Senhor. Às vezes conosco é assim, irmãos. Às vezes com nossa vida é assim. Nós olhamos para o lado e não há motivo para se alegrar. Nós olhamos para a nossa vida e não há motivo para regozijar. Nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, nós não conseguimos agradecer ao Senhor. Nós olhamos para o nosso trabalho, nós não conseguimos ter
satisfação. Por quê? Porque a satisfação, o contentamento e a alegria, ela vem de Deus. Regozijar, irmãos, é uma atitude nossa, mas ela vem do próprio Senhor em nossas vidas. Irmãos, nós corremos atrás de tantas coisas para nós e nós não temos nem o prazer de desfrutar delas. Por quê? Porque simplesmente nós não estamos vivendo em dependência de Deus. Porque simplesmente as nossas atitudes não estão em dependência de Deus. Irmãos, somente perseverando nele, nós teremos um coração grato. Anote isso em seu coração. Somente perseverando no Senhor, seremos capazes de ter um coração grato. A gratidão, ela não está no que você recebe, na quantidade que você tem, mas a gratidão, ela está em reconhecer que mesmo sendo pouco, aquilo vem de Deus para a sua vida. E você é capaz de ser grato. Quantas pessoas neste mundo que tem muito, tem as suas contas lotadas de dinheiro, às vezes até a saúde vai bem, 3 carros na garagem, e elas não conseguem agradecer a Deus, elas não conseguem se alegrar. Os irmãos sabem que os maiores índices de depressão vêm das pessoas que têm muito, muito e muito, que acumulam muito e muito e muito, porque elas se confundem que aquilo vai trazer alegria, elas acumulam, a ponto delas verem que nada daquilo trouxe uma real satisfação. E essa satisfação, ela vem somente de Deus. Mesmo tendo pouco, a satisfação, ela vem do Senhor. Então anote isso em seu coração. A gratidão, ela não é quantidade do que você tem, mas a gratidão é saber que vem de Deus para a sua vida. Irmãos, em todo momento, aquele que persevera é capaz de olhar para Deus e agradecê-lo, porque ele não é desamparado hora alguma, nem na própria morte. Os irmãos sabiam disso? Que nem na própria... Às vezes a palavra morte assusta, né? Mas nem na própria morte nós somos desamparados. Porque aí vai ser um momento que nós vamos para a glória eterna, para junto de Deus, onde não haverá mais dor, nem mais pranto, nem sofrimento. Irmãos, entenda que o motivo de não agradecer não está naquilo que você ainda não tem. Às vezes você está esperando receber aquilo do Senhor, mas a gratidão não está nisso, mas naquilo que falta em você com Deus. Irmãos, você deseja viver uma vida de gratidão a Deus? Você deseja viver uma vida de esperança em Deus? Você é capaz de agradecer a Ele pela sua vida? Você é capaz de agradecer a Ele pela sua casa, pelo seu trabalho, por aquilo que tem na sua vida? E um outro ponto, que um coração grato, ele consegue encontrar vários motivos para agradecer a Deus. Por outro lado, uma pessoa que reclama muito, um murmurador, a tendência dele é sempre reclamar. Então, dia após dia, ele vai acordar e ele vai procurar motivo para ele dizer ali: tá vendo? Eu disse que ia acontecer isso. Tá vendo? Nada dá certo na minha vida. Mas, por outro lado, um coração grato, ele sempre é capaz de encontrar motivo para agradecer, irmãos. Persevere. Persevere e tenha um coração grato. E o terceiro e último, que é a perseverança, ela produz um caráter aprovado. É o que o apóstolo Paulo, ele nos diz: porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. Irmãos, possuir um caráter aprovado é possuir um caráter de Jesus.
é possuir um caráter de Cristo. E Jesus, ele foi um claro exemplo para nós de alguém que decidiu perseverar. Ele foi um claro exemplo para nós de alguém que perseverou na tribulação. Irmãos, imagine, tente imaginar as lutas de Cristo. Foram muito grandes, até maiores do que as nossas. Mas Cristo, ele perseverou. A Bíblia diz que ele suportou tudo. E isso ele suportou por causa de você. Ele suportou por causa de sua vida. Ele suportou tudo isso por causa de você, por causa do seu pecado. Ele suportou as ofensas, ele suportou as dores, ele suportou as humilhações, e ele suportou até a morte de cruz. E tem cristão que dificilmente consegue suportar uma simples ofensa. Às vezes, irmãos, o irmão ter falado algo, uma palavra de um irmão, e nós reconhecendo que a igreja ela é formada de pessoas que pecam de falha. Então, nós não estamos isentos de alguém machucar. Estejam preparados que às vezes até eu posso falar algo que vai ofender os irmãos, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu erro, eu não sou perfeito. Então os irmãos se preparem, estejam dispostos e prontos para me perdoar. Mas às vezes as ofensas, irmãos, às vezes tem um cristão que dificilmente ele suporta uma ofensa. Existem até casos da pessoa sair da igreja, e até casos extremos da pessoa abandonar a sua fé. Existem pessoas que até deixam de servir a Deus, guardam os seus dons, guardam os seus talentos, deixam de lado tudo por simplesmente estarem passando por provação. Irmãos, Cristo, ele renunciou a um céu de glória. Os irmãos são capazes de saber o que Cristo ele renunciou por nós? Ele renunciou a um céu de glória. Ele renunciou anjos adorando, para ele vestir uma pele da sua criação, ele se fazer homem, se tornar a sua própria criação, a coisa mais humilhante que alguém poderia imaginar, um criador se fazendo a sua criação, e sofrer como a criação sofre, ser tentado como a criação é tentada, e morrer dolorosamente como a sua criação morre. E ele renunciou tudo isso por você. Ele renunciou isso por sua vida. E o que você está disposto nessa noite a renunciar por ele? O que nessa noite você está disposto ou disposta a renunciar por ele? Você está disposto a perseverar por ele, irmãos? Você está disposto a tolerar, a perseverar a uma ofensa? Alguém que pisou no seu dedo? Alguém que disse uma palavra que não te agradou? Porque Cristo, ele perseverou tanto, e não se compara nem 1% a nós. É muito pouco o que a gente passa ainda pelo que Cristo passou. E isso tem se tornado motivo da gente se afastar e parar. Quantas ofensas você está disposto a sofrer por nome de Cristo? Quantas dificuldades você está disposto a passar por causa de Jesus? Irmãos, leia Hebreus 11. Se você tiver uma oportunidade, não deixe para amanhã. Uma coisa que eu sempre falo, não deixe para amanhã algo que você pode fazer hoje, porque chega amanhã, você vai deixar novamente para amanhã, até o ponto de você nunca fazer. Mas quando você chegar na sua casa, eu quero te desafiar,
leia Hebreus 11. Anota isso na sua Bíblia, no seu celular, no caderno se você trouxe. Hebreus 11. E leia. Veja os exemplos da fé. Veja o que cada um daqueles exemplos de fé, Gideão, Moisés, Abraão, Isaac, eles suportaram pela sua fé. E eu te pergunto, você tem sido um exemplo de fé? Você tem sido um exemplo de perseverança? Você tem sido um exemplo? O que, se alguém fosse escrever sobre a sua vida, o que estaria escrito neste livro? E se você perceber que não, irmãos, que você não tem sido um exemplo, eu quero te convidar nessa noite. Persevere por Jesus. Persevere as suas lutas por causa de Cristo. Persevere as ofensas por causa de Jesus. Persevere aquilo que vier para te atrapalhar, para te tirar do sossego. Porque Jesus, Ele é maior. Porque a obra de Cristo, ela é maior. Irmãos, nessa noite eu quero te convidar a perseverar em suas lutas. Perseverar no sofrimento para que você possa experimentar de uma vida de dependência. Para que você possa experimentar de um coração grato. E para que você possa viver um caráter aprovado em sua vida. O caráter de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E mediante essa palavra, irmãos, essa decisão, ela precisa partir do seu coração. Os irmãos sabem qual que é o propósito da obra do Senhor? Os irmãos sabem qual que é o propósito de Deus na vida da sua igreja? É moldar homens e mulheres para que mais e mais eles possam se parecer com Cristo Jesus. É isso que Paulo ele fala quando ele disse: sede, pois, imitadores de Cristo. Os irmãos já viram uma pessoa imitar a outra? Já viram alguém imitar você? Se você faz isso, ela faz. Se você levanta um dedo, ela faz. Irmão, Jesus ele tinha que ser a pessoa que a gente via ler e falar assim: eu vou viver da maneira que ele viveu. Eu vou seguir os passos que ele seguiu. Eu vou me moldar a partir do que ele moldou. Algo que o Alexandre, que a gente estava conversando, que me fez sentido, é que às vezes a gente, irmãos, olha para a pessoa que às vezes nem é exemplo e fala assim: ah, Gabriel, aquela pessoa fez isso ali, eu vou fazer também. Principalmente com tatuagem. Ah, Gabriel, um cantor famoso até às vezes na área gospel. Ah, aquela pessoa fez tatuagem, eu vou fazer também. Porque ele é cristão, às vezes pode, né? Então, a gente olha para o mundo e tenta imitar o mundo, mas nós não olhamos para de fato aquilo que nós devemos imitar, que é Jesus. É imitar a perseverança de Jesus. Será que nós queremos? É imitar Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Será que é isso que eu quero imitar? Jesus, ele se humilhou e suportou. Será que é isso que eu quero imitar? Irmãos, olhe para Jesus e busque viver uma vida que ele viveu. Seguir os passos que ele viveu. Seja um imitador de Jesus, para assim você ser um caráter aprovado. Não deixe que as tribulações, não deixe que as provações, não deixe que o sofrimento presente neste mundo venha roubar aquilo que mais há de precioso em sua vida, que é o louvor ao Senhor. E louvor não é apenas cantar, irmãos. Louvor é a sua vida, ela louva ao Senhor. As suas atitudes, elas louvam ao Senhor. As suas decisões, elas louvam ao Senhor. Decida perseverar e creia no que Apocalipse ele vai nos dizer, que aquele que perseverar até o fim,
este será salvo, este receberá a coroa da vida. Amém, irmãos? Quero te convidar, se coloque de pé. Quero convidar o grupo de louvor para já estar à frente. E um exercício que eu faço sempre depois da pregação, é um momento de oração individual. Hoje nós falamos de perseverança, irmãos, e o que você precisa é ser sincero consigo mesmo. Será que eu persevero? Abaixe sua cabeça. Às vezes, na correria deste domingo, você ainda não separou um momento de oração ao Senhor. Ore a Ele. A perseverança é algo que você pode pedir a Ele. Peça a Ele perseverança em meio às lutas. Peça a Ele perseverança em meio aos sofrimentos. O que mais, irmãos, será preciso nós passarmos para entendermos que nós dependemos de Deus? Continue em oração. Que se você perseverar, você vai experimentar das boas novas do Senhor. Você vai experimentar de uma vida satisfeita no Senhor e uma vida grata. Porque somente o Senhor que basta para nós. Amém, irmãos? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que veja tua face em mim. Diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais, no santo do santo, na fumaça me esconde, são teus olhos que veem, debaixo de tuas asas, é o meu secreto, só tua graça.
Sua igreja. Tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença, declarem mais forte no ar, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença, dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Fechamos nossos olhos, Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite, ó Pai. Glória te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua palavra, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, de louvar o teu santo nome, ó Deus. Eu entrego, ó Deus, a vida desta igreja, ó Deus, em tuas mãos, que o Senhor esteja ministrando em nosso coração, que essa palavra, ó Pai, seja um despertar, ó Deus, para nós, para que possamos, ó Deus, suportar, ó Deus, as tribulações em teu nome, ó Deus. Porque tanto, ó Pai, o Senhor suportou por nós, o que ainda nós fizermos ainda será pouco comparado ao Senhor, ó Pai. Dê a nós, ó Deus, perseverança, que as lutas, ó Deus, não venham nos impedir de servir ao Senhor, que as tribulações não venham, ó Deus, a parar as nossas vidas e a estarmos em Tua obra, ó Deus. Desperta o nosso coração, ó Pai. É isso que eu te peço, eu te oro, que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.